que esse fone aqui, o Sony XM4, é o melhor fone da atualidade para quem edita vídeos, então fica aqui nesse vídeo que eu vou te explicar tudo sobre ele. What's up guys, meu nome é Gabriel Dória, sou videomaker profissional e como vocês sabem, todo mundo que produz vídeos, que edita vídeos, precisa ter um controle ali mais realista do áudio, entender o que está se passando de verdade naquele áudio para não acabar fazendo uma correção errada ou nada do tipo, ou acabar escutando um ruído para conseguir tirar na edição. Enfim, você precisa escutar um áudio com qualidade para que você consiga manipular ou tratar aquele áudio, ou saber quantos decibéis deixar o áudio, quantos decibéis deixar a música. E o fone de ouvido, ele é muito importante. Tem muita gente que compra headset, compra o fone de marca tal, enfim, hoje a gente vai falar desse fone aqui, dessa belezinha que é o Sony XM4, tá bom? Eu fiz um tópico aqui, eu testei ele por bastante tempo antes de estar gravando esse vídeo, eu não cheguei, comprei, fiquei aqui 2-3 dias gravando, editando com ele, não. Eu testei ele em diversas situações. Tem bastante pontos positivos e tem bastante pontos negativos também. Eu vou estar trazendo todos eles para vocês. Eu fiz um tópico aqui, uma lista, né, com vários tópicos, onde eu vou passar tudo o que eu senti aqui com ele, tanto de lado positivo quanto de lado negativo. Tem lado negativo sim, e é importante que você entenda quais são os lados negativos para saber se ele vale ou não a pena para você. Então não pula os tópicos desse vídeo que eu vou estar falando sobre os dois lados, tá bom? Então vamos lá, vamos começar falando sobre a caixa dele, né, os itens que vem na caixa. Essa daqui é a caixa do Sony, tá bom? Desse fone aqui. É uma caixa normal, tá bom? Padrãozinho aqui, né? E daí quando a gente abre ela vai trazer esse estojinho aqui pra gente, que é muito legal esse estojinho, tá? Então esse aqui é um ponto positivo no quesito transporte, né? Eu levo meu fone, na verdade, quando eu vou fazer minhas gravações, porque eu não uso ele só para edição, mas também para monitoramento de áudio. Então eu levar ele aqui já é um ponto positivo para mim, porque eu não começo a apertar ele junto com os equipamentos, não corre o risco de quebrar. Aí quando a gente abre esse estojinho, ele tem aqui, ó, como vocês podem ver, onde é que eu posso colocar aqui o fone. Ele é um fone dobrável, tá? Então aqui onde eu coloco o fone, então por exemplo eu fecho ele aqui e aí eu consigo dobrar o fone aqui para ele ficar mais compacto dentro da caixinha. Isso daqui é uma coisa legalzinha porque ele não fica totalmente aberto ali, ocupando mais espaço. Outra coisa que vem nele é esse adaptador aqui para avião, tá bom? Então se você for viajar, você tem esse adaptador aqui para você conseguir fazer sua viagem tranquila, pluga lá no avião e você consegue escutando sua música bem de boa, tá bom? Isso daqui foi a única coisa que eu não usei, tá bom? Porque eu não fui viajar do tempo que esse fone chegou. A segunda coisa que vem na nossa caixinha, aqui nesse espacinho, ó, é o nosso fio, nosso cabinho, tá bom? Então se você precisar usar ele com o cabo, ele é wireless, mas se você precisar usar ele com o cabo, você vai conseguir, tá bom? Então você pluga aqui embaixo aqui o fio e coloca a entrada P2 ali no seu computador, no seu smartphone, sem problema algum, tá bom? Vamos falar mais sobre ele daqui a pouco, que vai ser importante. E por último, ele vem esse cabinho aqui pra gente fazer o USB-C, né? Pra gente fazer o carregamento, nada demais, né? A gente precisa carregar ele e é esse cabinho que tá aqui. Enfim, é tudo que vem dentro desse estojinho, juntamente com o fone, evidentemente, né? Que é o que tem dentro da caixa dele. Esses são os itens que tem dentro da caixa dele. Agora vamos falar sobre o valor. Ele definitivamente não é um fone barato, tá? Na gravação desse vídeo, ele tá saindo em torno de R$2.000 a R$2.400, mais ou menos, dependendo do site que você buscar. Coloquei essa margem aqui só para vocês terem uma noção, tá bom? Ele definitivamente não é um fone barato, então se você está começando aí na parte de edição de vídeos, talvez esse fone não faça tanto sentido para você, tá bom? Se você quer usar aí para o seu lazer, quer usar para ir numa academia, correr numa praça, enfim, fazer alguma coisa que não tenha a função direta com edição de vídeos, talvez possa fazer mais sentido para você usar como hobby, mas se você vai comprar ele definitivamente para usar, para editar seus vídeos e você é iniciante, talvez não seja o momento. Vai aí de avaliar, evidentemente, às vezes você é iniciante, mas pô, você tem uma grana alta sobrando aí pode investir, aí beleza, super recomendo. Mas se você está começando ali, precisa também comprar outros equipamentos, comprar um pouquinho de tudo e montando aí no seu kit, talvez essa não seja a sua prioridade, você possa investir em um fone
um pouquinho mais barato, tá bom? Mas se você já tem um tempinho de mercado, realmente você precisa dar mais qualidade para os seus áudios, a gente vai falar mais sobre ele, vou passar mais especificações sobre ele, tá bom? Então, o que vocês precisam saber sobre o valor é isso. Outro ponto é com relação ao conforto dele, tá? Eu usei ele por bastante tempo, igual eu falei pra vocês, e eu não me senti incomodado, tá? Ele tem essa borrachinha aqui, enfim, eu consigo ajustar o ângulo, eu consigo usar ele com o boné, ele não aperta minha cabeça, ele não aperta minha orelha. Eu fico com o fone o dia todo, porque eu preciso estar editando, então eu fico com ele o dia todo. Só coloco ele aqui, ajusto ele certinho aqui, ele não incomoda a minha cabeça e não aperta a minha orelha, tá? Ele é um fone mais confortável do anterior que eu tinha, eu usava o fone da HyperX e depois de um tempo ele começava a abafar a orelha e ele começava a incomodar um pouco. Esse fone aqui de forma alguma ele me incomoda. Quando eu comprei ele no comecinho, às vezes eu ia fazer uma viagem, ia pra uma gravação, colocava ele na cabeça e às vezes ele tava apertando muito, mas por quê? Porque eu deixava a haste um pouquinho mais apertada aqui, sem me ligar, né? E daí a haste mais apertada ele tava apertando minha orelha, mas depois eu aprendi que é só deixar com um pouquinho mais de folga aqui, que ele já ficava bem mais tranquilo. Então, com relação ao conforto, é um ponto muito positivo, porque é um fone que não vai doer ali a sua cabeça caso você esteja editando, tá bom? Então você pode passar o dia todo, eu passo o dia todo com ele ali editando e é um fone que não me traz desconforto. De forma contrária, ele é um fone bem confortável, principalmente pelo noise cancelling que a gente vai falar já já. E aí vocês devem estar pensando, por ser wireless, por ser um fone sem fio, como é que funciona a bateria dele? E a bateria é um ponto muito positivo que eu gostei bastante, que é o seguinte, ele tem 30 horas de bateria, tá? Então você vai conseguir fazer uso ali por muito tempo, porque evidentemente você não fica 30 horas seguidas no computador, se você fica, melhor tomar cuidado, porque isso não é bom. Mas enfim, brincadeiras à parte, ele tem 30 horas ali de bateria, então você vai conseguir usar ali uma semana bem de boa, ali sem dor de cabeça, tá bom? Por que que eu digo bem de boa? Porque ele tem um carregamento inteligente e é um carregamento rápido. Se você colocar ele ali na tomada durante 10 minutos, ele carrega o equivalente a 3 horas. Então se você vai almoçar ali, você pode, a bateria tá acabando, você coloca ele ali, pluga ele na tomada, deixa carregando, vai almoçar. Na hora que você volta, pronto, você já deu uma carga bem legal para ele. Ou você vai, precisa carregar ele 100%, que você vai fazer uma viagem, deixa ele carregando à noite. Enfim, você precisa de 3 horas para fazer o carregamento completo ou 10 minutos para fazer o carregamento ali de aproximadamente 3 horas, tá? Então se sua bateria estiver acabando ali ou a bateria esgotou, você pluga ele na tomada, deixa 10 minutinhos e ele vai segurar ali por mais umas 3 horas para você, tá bom? E o interessante dele é o seguinte, Gabriel, eu não posso de forma alguma deixar que a bateria acabe, então, porque daí ele fica inutilizável? Não é isso, tá? Você consegue usar ele também, lembra naquele cabinho que eu falei pra vocês, que vem junto, que é o cabinho P2 que você conecta, como se fosse um headset de fio? Se a sua bateria acabar, você pode plugar naquele cabinho e colocar ali no seu computador e ele vai funcionar sem a bateria, tá bom? Evidentemente o noise cancelling, que é o melhor dos recursos dele, ele não vai ser ativado porque está sem bateria, mas você consegue usar ele como se fosse um fone normal ali, ouvindo os ruídos externos e tudo mais. Porém, se você precisa editar, precisa acabar um filme, precisa acabar um vídeo, você não vai ter dor de cabeça com relação a isso, porque precisa deixar ele carregando, tá? Então, um ponto positivo é isso, se a sua bateria acabar, você consegue usar ele normalmente com o cabo. Agora vamos entrar nas features dele, tá? Então vamos lá, eu coloquei aqui uma listinha, tá? Por isso que eu tô olhando pro lado. A primeira delas é o cancelamento de ruído, e isso, de longe, foi o que mais me surpreendeu no fone, tá bom? Nesse headset, porque o cancelamento de ruído dele é absurdo, é muito bom. Eu não sabia que existia um fone desse jeito, de verdade, eu edito há muito tempo e eu não sabia que existia um fone que tem um cancelamento de ruído tão alto quanto esse, que ele é o seguinte, quando você liga o fone no cancelamento de ruído máximo, você pode configurar ele pelo aplicativo, tá bom? Então, por exemplo, configurar ele para você conseguir ouvir ele na rua, ou conseguir ouvir os carros, se você estiver correndo, estiver caminhando, ou por exemplo, se você está editando, você consegue focar
colocar o noise cancelling no máximo ali e você não ouve absolutamente nada que tá ao seu entorno. Evidentemente, uma pessoa chegar do seu lado e conversar com você, você vai ouvir, óbvio, mas se você, por exemplo, tá editando o vídeo, você deu play no vídeo, você tá ouvindo uma música, você não ouve a pessoa do seu lado, tá? Não, isso não é brincadeira, é que não tem como vocês experimentarem isso pra saber o quão real é isso que eu tô falando, mas de verdade minha sobrinha veio aqui outro dia, eu tava editando o vídeo, tava dando play, ela tava falando do meu lado e eu não vi a tela do Discord, que eu trabalho com a galera, tava ligada, eu vi ela pela tela do Discord, porque ela tava falando comigo, eu tava simplesmente ignorando, porque eu não tava ouvindo ela, tá bom? Então, se você só ligou ele aqui do jeito que tá aqui agora e não tá ouvindo música, nada, a pessoa chegar do seu lado, você vai ouvir, evidentemente. Vai estar meio abafadinho, mas você vai conseguir ouvir. Se você estiver ouvindo uma música ou dando play em um vídeo, você não ouve. Se a pessoa estiver do seu lado, você não ouve, tá? Isso é real, é que vocês precisariam experimentar pra saber disso que eu tô falando. Então, aqui o que acontece? A gente mora numa avenida, então ali você consegue ouvir um pouco dos caminhões passando, os carros passando. Eu coloco isso daqui, ele limpa tudo. Eu não consigo ouvir absolutamente nada, tá bom? Então isso daqui, para você manter o foco nas suas edições de vídeo, prestar atenção realmente no que está acontecendo ali dentro do programa, é o ponto mais positivo desse fone. Eu acredito que é isso que faça ele valer o valor que ele custa, tá bom? Então o noise cancelling, para mim, eu não sabia que existia um noise cancelling nessa potência e pra mim é o fator principal ali desse fone, tá bom? Ele é muito, mas muito bom de verdade. E como a gente tava falando sobre o noise cancelling, eu falei pra vocês que ele tinha um aplicativo, qual que é a ideia? Você consegue configurar ele de forma inteligente para ele entender em qual ambiente você está, ou você pode desativar isso, né? Mas ele é um recurso bem legal no sentido que eu consigo deixar, enquanto eu estou editando, o noise cancelling no máximo, então eu não escuto nenhum barulho, nada do tipo, mas se eu for fazer uma caminhada, onde eu preciso estar um pouco atento aos carros, eu consigo colocar o noise cancelling com o ambiente, ou seja, eu vou conseguir ouvir um pouco do ambiente, ele não vai excluir tudo, porque eu preciso prestar atenção se tem algum carro passando, tem algum carro vindo, para ele não acabar causando nenhum acidente, por eu não ter ouvido isso, tá? Ele tem também o foco na voz, que é como se fosse, vai de 0 a 10, ele usa 7 ou 8 talvez do noise cancelling, que é o seguinte: eu não escuto o ambiente em volta, só que se alguma pessoa falar comigo, ele dá o foco na voz da pessoa, tá bom? Como se ele desse atenção apenas às frequências de voz da pessoa. Aí o noise cancelling não vai ser o 100%, ou seja, eu vou conseguir ouvir um pouquinho de ruídos externos também, tá bom? Porque ele precisa captar um pouco mais de ruído que estão ali na frequência da voz da pessoa. Só que daí você pode ajustar o quanto você quer isso. Se você quer um noise cancelling mais poderoso e ouvir menos do ambiente externo, ou se você quer um noise cancelling mais baixo para poder ouvir um pouco mais sobre o que está acontecendo. E aí vai de acordo com o que fizer mais sentido para você, se fizer mais sentido com o seu ambiente, seu estilo de trabalho, tá bom? Quando tá passando um aspirador de pó aqui em casa e o noise cancelling tá no máximo, eu não consigo ouvir o aspirador de pó, só para vocês terem uma noção da capacidade absurda desse noise cancelling, desse eliminador de ruído. Pessoa chamando, igual eu coloquei aqui, né, que a minha sobrinha me chamou, a ventoinha do computador. Então quando você tá fazendo um render ali, a ventoinha, ela começa a ligar, a fan ali começa a ligar mais forte, né, e se você tá com fone, você não escuta isso. E as buzinas de carro, como eu falei, quando tem os carros passando aqui na avenida. Ele usa um recurso também de aprendizado, que é o que? Você consegue disponibilizar a sua localização e através da geolocalização ele identifica qual lugar que você tá e ele usa o aprendizado para saber qual noise cancelling ele deve usar. Se é um noise cancelling absurdo, por exemplo, do jeito que eu tô aqui, para manter o foco no vídeo, ou se eu tô na rua, ele ativa isso sozinho para você, tá bom? Você pode desativar essa função e usar no manual, mas ele também aprende que, por exemplo, você vai para academia, então ele deve diminuir o noise cancelling. Você tá trabalhando, você tá fazendo uma corrida, enfim, ele entende, ele aprende isso daí e ele usa de forma automática, caso faça sentido para você, tá bom? E outro feature é o reconhecimento de fala. Esse feature eu não gostei, porque ele não funciona muito bem, tá? Que é o seguinte: quando alguém vem falar comigo, eu posso estar com o noise cancelling no máximo e alguma pessoa vier falar comigo, ele joga o ruído externo para eu conseguir ouvir a pessoa, ou seja, ele anula o noise cancelling, a pessoa fala comigo e depois de um tempo ele volta o noise cancelling. Na teoria isso daí é bem legal, na prática não funciona dessa forma, porque às vezes faz um barulho que não é uma pessoa falando
e ele acaba identificando o que é, e aí você tá no meio de uma música, no meio de um vídeo, ele abaixa todo o volume da música, e daí fica aquele ruído, e o ruim é que ele não volta automaticamente assim que a pessoa para de falar. Ele tem um período mínimo de 15 segundos, você pode escolher entre 15, 30 ou 1 minuto. Isso eu não gostei, isso é ruim, porque eu precisei desativar, porque quando eu utilizei isso daqui, atrapalhou totalmente o meu workflow. Acontecia um barulho, alguma coisa, identificava que era a voz, ele abaixava todo o volume do meu vídeo ali, que eu tava ouvindo do vídeo ali. Aí eu tinha que ficar esperando, ou eu tinha que ativar com o touch novamente o noise cancel para ele voltar o volume do meu vídeo ao normal. Então ele tem o reconhecimento de fala, eu desativei porque não foi legal para mim. Como o meu workflow aqui de edição de vídeos preciso de atenção nisso, ele ficava abaixando do nada o meu vídeo ali, e isso me atrapalhou muito. Esse reconhecimento de fala, em teoria, era para você poder estar cantando, ele identificar que você está cantando junto com a música e não abaixar, mas não é assim que funciona. O reconhecimento de fala deles não é legal, pelo menos para mim, eu não gostei, e isso foi um ponto muito negativo, porque é uma feature que atrapalha muito dependendo do estilo de edição que você está fazendo, dependendo do tipo de uso que você está fazendo do fone, tá bom? Aproveitando que a gente está falando de pontos negativos, aqui vai outro, que é a conexão com 2 aparelhos. Então, qual que é a ideia da conexão com 2 aparelhos? Ele liga, por exemplo, no seu celular e no seu computador ao mesmo tempo por Bluetooth, tá bom? E o porquê que eu tô falando que isso é um ponto negativo? Porque não funciona muito bem. Então, se eu tô usando aqui o celular, aí eu dou play ali no computador, ele entende o áudio do computador e joga aqui pro meu fone. Porém, vamos dizer que eu dei um pause ali no vídeo e daí, poxa, eu tô aqui no Instagram, eu quero ver um vídeo no WhatsApp, ele fica mudo. Por quê? Porque ele não entendeu que parou o vídeo ali do computador e veio o vídeo do celular, ele meio que se perde. Então é uma tecnologia que não funciona muito bem, talvez em atualizações ou em fones futuros da linha, mas ele não funciona muito bem. Então o que eu faço? Eu tenho que estar usando ele no celular, tá bom? Para eu poder usar o aplicativo para fazer as configurações, mas o meu uso 95%, posso dizer 98% é no computador. Então, o que eu faço? Eu ligo no Bluetooth celular para eu ter o controle do aplicativo, eu ligo no computador e aí no celular eu vou lá na abinha do iPhone ali, onde eu escolho qual o dispositivo que eu quero de áudio, e eu deixo o áudio do iPhone, porque se eu deixar o do fone de ouvido, ele se perde. Então, é uma tecnologia ali que eu não gostei, tá bom? Eu achei tipo uma das piores ali, porque ele não sabe qual que é a hora de usar qual aparelho, e mesmo se tiver um áudio parado lá, às vezes ele não entende o áudio do celular. E outra coisa, eu uso Discord, tá bom? Então se você fica em reuniões como Zoom, Discord, ele é um ponto muito negativo, porque ele precisa que um dispositivo pare o áudio para que ele venha pro outro. Então, por exemplo, eu tô aqui no Discord, a galera tá no Discord, ele tá o tempo todo usando meu fone. Então ele nunca vai entender que eu preciso usar o áudio do celular, e ele nunca vai jogar áudio pro celular. Então, só para de transmitir de um dispositivo vai para o outro se o dispositivo que você estava usando naquele momento ele é pausado, tá bom? Outra coisa também sobre isso, ele não funciona se você estiver usando o cabo, o P2, tá? Então você ligou aqui no computador o cabo P2, ele não vai estar funcionando como segundo dispositivo ali no seu celular, ele só funciona de forma com o dispositivo Bluetooth, tá? Então você consegue usar ele simultaneamente com o Bluetooth, mas se você plugar o cabo ali para usar ele no cabo, você não consegue conectar com o segundo dispositivo. Mas para mim esse foi um recurso que eu não gostei, ele não funcionou no meu workflow, porque ele nunca entende quando é que eu queria usar um aparelho ou outro. E aí a gente volta a falar dos pontos positivos aqui, que eu coloquei primeiro do botão função, foi uma coisa bem legal, é o botãozinho, ele tem dois botões aqui no canto esquerdo, e o botão de cima é o botão função. Então qual que é a ideia do botão função? Eu consigo programar ele, colocar as funções dele ali. Por enquanto ele tem no aplicativo só 2 funções, talvez na data que você está vendo esse vídeo pode ser que ele tenha mais, mas a ideia é que eu posso apertar o botão uma vez, se eu estou usando o Noise Cancelling aqui no máximo, eu aperto uma vez, ele joga para o segundo Noise Cancelling, que seria o ambiente, né, o Ambient Sound, então eu consigo ouvir um pouquinho do que está acontecendo externamente, né, vamos dizer assim. Aí eu aperto mais uma vez, ele para tudo, então eu tô ouvindo como se fosse um fone normal. E aí se eu apertar mais uma vez, ele volta para o Noise Cancelling. Então é uma coisa bem legal que eles fizeram aí, onde eu consigo ir trocando os perfis ali de redução de ruído, apertando o botão função. Então às vezes você
poxa, você tá num ambiente ali onde você vai falar com alguém em algum momento, sei lá, enfim, tô supondo, tá? Mas tipo, você não quer ouvir todo o ruído, você deixa no modo ambiente, ou às vezes você precisa zero distração, você deixa no noise cancelling. Enfim, você pode colocar o botão função e fazer essas configurações. Ele tem também integração com a Alexa, tá bom? Eu até montei aqui para não dar interferência, mas para mim é uma coisa que não faz sentido, porque eu tenho a Alexa aqui nos cômodos da casa, então eu não preciso usar o fone para ativar ela, tá bom? Então é uma coisa que eu nem testei ali, mas ele tem integração com a Alexa, caso faça sentido para você. Como eu não testei essa função, eu não vou estar dando mais informações sobre ela, porque eu não sei até o que a promessa é verdade, tá bom? Então vamos manter assim, que eu não usei a função da Alexa. Que mais? Os touches é um ponto muito positivo, tá bom? Que é o seguinte, eu consigo aqui do lado direito fazer os comandos, por exemplo, para trocar de faixa. Arrastando aqui para frente, ele vai trocar de faixa. Se eu arrastar para trás, ele volta a faixa. Se eu toco e subo, ele aumenta o volume. Se eu toco para cima e abaixo, ele diminui. Ah, se eu quero aumentar bastante o volume, eu toco de baixo para cima e seguro, ele vai fazendo tum, tum, tum. Enfim, eu vou ouvindo o volume aumentar. Isso é muito legal, tá bom? Porque esse touch ele facilita de você não ter que pegar o celular do seu bolso. Outra coisa, se eu dou 2 toques, ele pausa o áudio que eu tô ouvindo, tá? Isso é muito legal, foi um recurso bem bolado. E ele tem aquele negócio do reconhecimento de fala que eu falei pra vocês. Então ali você tá com noise cancelling, alguém começa a falar e ele do nada ele pausa, abaixa a sua música ali para ouvir a pessoa. Se você pegar com 3 dedos, colocar aqui do lado, segurar um pouquinho, ele vai falar que ele ativou a prioridade de voz, né? Ou seja, quando alguém falar, ele vai dar atenção para a pessoa. Ou se você segura de novo com os 3 dedos, ele desabilita isso, então a pessoa pode ficar falando à vontade que você não vai estar ouvindo, tá? Então essa função de touch, ela é bem legal, tá bom? De você poder avançar a faixa, voltar a faixa, aumentar o volume, diminuir. Enfim, tem várias funções ali para depois você dar uma olhadinha no manual, ver o que você vai usar ali, porque é bem legal com relação ao touch, tá bom? Aí sobre o aplicativo dele, o aplicativo ele é bem intuitivo, bem simples de se usar, ele tem 3 abinhas ali, mas você só vai usar 2. A primeira é para você escolher os dispositivos que você vai logar via Bluetooth, tá bom? Então, por exemplo, no meu caso, celular e o computador. E depois ali ele vai mostrar a track que está passando, como se fosse um Spotify, né? Para você avançar ou voltar a track e escolher o volume. Isso você provavelmente não vai usar, você vai estar usando direto aqui no fone ou no aplicativo do Spotify ou do YouTube, enfim. E a segunda aba ali é onde você pode configurar as opções que você quer ativar ou não, como por exemplo, se você vai usar o noise cancelling no máximo, no modo ambiente ou desativado, se você quer que a prioridade de fala ela seja ativada ou não, enfim, ali é onde você vai ativar os recursos que o fone oferece para saber o que faz ou não sentido para você. Se você quer usar o Adaptive Sound, que é de você estar aqui, aí você saiu para a rua com o fone, ele entende que você saiu e aí ele joga para o som ambiente para você ouvir os carros. É ali onde você vai fazer toda a configuração ali pelo seu aplicativo, tá bom? E agora antes de eu dar o veredito, tem mais uma coisa que eu queria falar com relação ao delay, tá bom? Será que ele tem delay? Será que dá para editar os vídeos sem eu ver a boca mexendo antes da fala sair? Seguinte, antes de eu falar isso, eu vou pedir para você deixar o seu like aqui, tá bom? Porque isso vai me ajudar a fazer com que o YouTube entregue meu vídeo para mais pessoas conheçam sobre o meu canal. É um canal focado para audiovisual, então se você quer aprender como fazer gravação, edição de vídeo, tudo que tem relação com o audiovisual, eu recomendo que você se inscreva aqui para não perder nenhum vídeo. Aí sempre que chegar um vídeo novo, vai aparecer a notificação na sua tela. Se você se interessar, só clicar e assistir. Se não se interessar, só arrastar para o lado, vida que segue, a gente continua amigo. Mas o seu like, eu conto com você aqui, não custa nem um segundinho. Deixou o like, o YouTube vai entender que é um vídeo relevante e vai enviar para mais pessoas, tá bom? Vamos lá agora voltar pro delay. Ele tem delay? Seguinte, se você está querendo um fone, um headset sem fio, a probabilidade que você compre um fone com delay é muito alta. Eu nunca achei um fone que não tenha delay, um fone sem fio que não tenha delay. Ele tem um delay bem pequeno, tá? Se eu não me engano é 1 milissegundo, é um delay bem pequeno, porém até você se acostumar, ele pode ser que atrapalhe você na edição de vídeos, tá bom? Mas calma, tem uma solução para isso, eu vou explicar já já. Mas é o seguinte, se você está editando um vídeo que precisa ser na batida da música,
Nem sempre na hora que você ouve a batida da música é a hora exata que tá batendo lá no programa, e às vezes você pode estar fazendo um corte no lugar errado ou fazendo inserção no lugar errado, e isso é um ponto muito negativo. Eu tive um pouquinho de dor de cabeça com isso no começo. Agora, se você edita, por exemplo, vídeos, você só precisa estar meio que monitorando o áudio, não precisa fazer muita edição no áudio em cima disso, é um fone bem de boa. Agora, voltando, pô, Gabriel, eu preciso realmente que o áudio seja fiel na hora que eu tô editando. Você falou que tem uma solução? Tem, que é o quê? Você colocar o cabo, tá bom? Se você está procurando um fone wireless para ligar e conseguir editar sem delay, eu acho que você não vai conseguir encontrar esse fone aí no mercado, tá bom? Porque todos os fones que a gente já usou, sempre sem fio, sempre vai ter delay. Só que a solução é você colocar o cabo. Colocou o cabinho, colocou ali no computador, zero delay. Você edita exatamente do jeito que você quer, com zero delay, e ainda assim os recursos funcionando de noise cancelling e tudo mais, tá bom? Então, para edição, pode ser que você sofra um pouco no começo até se acostumar que exatamente 1 milissegundo ali, ele vai ter a diferença ali na hora da batida da música ou na hora da fala da pessoa. Então você precisa se acostumar, ou você opta por editar com o cabo, tá bom? Eu faço os dois. Às vezes quando eu estou editando um vídeo que é mais simples, eu uso aqui sem nada, mas quando eu preciso de muita precisão ali no momento do meu áudio, eu pego e coloco o cabinho ali, que não me atrapalha de forma alguma, tá bom? Eu já usava fone com cabo, colocar um cabinho ali para mim não atrapalha de forma alguma. E com relação aos jogos, como é que funciona? Olha, ele é bem legal, às vezes ele dá um bugzinho por conta do microfone, que é o seguinte: eu tive a experiência de, quando eu estou com o microfone do headset ligado, ou o microfone do headset ligado, o áudio ele meio que buga, ele fica meio que robotizado. Qual foi a solução que eu fiz para isso? Eu fui aqui no meu Windows e eu desativei o microfone, ou seja, o microfone dele não funciona de forma alguma no meu Windows, porque eu quis, tá bom? E aí ele meio que resolveu o meu problema com os áudios. Esse é um ponto bem negativo, porque se você depender do fone para usar tanto para ouvir, tanto para falar com seus amigos, você não tem outro fone, ele vai te dar essa dor de cabeça, o áudio vai ficar horrível, tá bom? Caso você tenha um outro fone, um outro microfone, por exemplo, eu tenho aqui o meu Arcano, que é um microfone de braço, eu tenho diversos microfones, para mim ele não é um empecilho, mas se você tá buscando um headset para jogar e você precisa tanto do áudio para ouvir quanto para falar, pode ser que seja um prejudicial aqui e interfira bastante na hora de você fazer a compra do seu headset, tá bom? Fora isso, às vezes ele dá um bugzinho em alguns jogos, como por exemplo, eu tenho o COD MW2 aqui, e às vezes ele deixa o meu áudio robotizado, tipo, do nada, né? Não sei se é alguma configuração que eu não sei ou algo do tipo, mas ele, tipo, tá funcionando o meu áudio normal, aí na hora que eu entro no jogo, o áudio fica ruim. E aí às vezes eu coloco o cabo, tiro, ele volta ao normal, enfim, é meio que um bugzinho, às vezes ele se perde, tá bom? Mas eu gostei, tá bom, pra jogar. Ele tem também aquele delay de 1 milissegundo, às vezes você dá um tiro, 1 milissegundinho depois, se você tá prestando atenção, sai o volume, tá bom? Mas não foi nada que me atrapalhou durante a minha jogatina, e a gente volta àquele ponto de que se estiver te atrapalhando, você pode só colocar o cabinho ali e ele vai tirar o delay, tá bom? Pessoal, e agora o veredito, ele é um fone bom para editar? Sem sombra de dúvidas, eu super recomendo, porque ele tem essa praticidade de, por mais que ele não seja perfeito, o que ele for ruim para você, você consegue adaptar tirando pelo aplicativo, ou pelo delay você consegue colocar o cabinho e utilizar. Então é um fone bem bacana. Se você já tem a sua carreira aí no audiovisual, como editor de vídeos, e precisa de investir em um fone com uma qualidade boa, compre esse fone, ele vai te ajudar bastante, tá bom? Se você está começando, talvez não seja o momento correto, mas esse fone de fato me impressionou. A feature que mais me impressionou, sem sombra de dúvidas, foi o Noise Cancelling, tá bom? A eliminação de ruído. Ele é muito bom, eu não consigo ouvir nada externo, e isso faz com que eu foque muito na hora de fazer as minhas edições, prestando bastante atenção ali no áudio, tá bom? E me tirando de qualquer interrupção, de qualquer distração. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Peço novamente para você me ajudar deixando o seu like aqui. Pense em se inscrever se você quer aprender mais sobre conteúdo audiovisual. Preparei esse vídeo com muito carinho para vocês. Eu faço assim com todos os outros vídeos, tá bom? Você vai estar me ajudando meu canal a crescer e ajudando o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas, tá bom? Mais pessoas entenderem que esse vídeo é relevante, mais pessoas começarem a acompanhar o meu conteúdo, belezinha? Eu espero que vocês tenham gostado. É isso e até o próximo vídeo.